Olá, meus queridos. Com a celebração da ascensão do Senhor aos céus, que é a celebração do próximo domingo, né? Nós vemos como Jesus deixa de aparecer aos discípulos, né? Depois da ressurreição, ele esteve durante 40 dias, né, aparecendo aos seus discípulos, né? Jesus, ele morreu em Jerusalém, ele foi condenado à morte, foi crucificado na Sexta-feira Santa e no domingo, primeiro dia da semana, ele ressuscitou. Mas ele não voltou a viver com os discípulos como ele estava antes, né? Se nós lembramos bem, uma vez que Jesus, aos 30 anos, começou a sua vida pública, ele chamou alguns discípulos e estava com eles o tempo todo. Então, ele caminhava com eles, viajava com eles, dormia com eles, explicava as suas parábolas, fazia milagres, explicava o significado dos milagres. A sua convivência era cotidiana, diária, de todos os dias. Mas uma vez que Jesus ressuscita, ele não volta a conviver com seus discípulos. Ele aparece esporadicamente. Então nós vimos que ele apareceu para Maria Madalena, ele apareceu para as mulheres no sepulcro, ele apareceu para os discípulos no cenáculo, ele apareceu para aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, ele apareceu para os discípulos quando eles estavam no mar da Galileia pescando. Enfim, Jesus foi aparecendo. Só que ele voltava a desaparecer. A ressurreição do Senhor, quando Jesus ressuscitou, ele não voltou com o mesmo corpo que nós temos. Ele voltou com um corpo glorioso, ou seja, com um corpo semelhante ao corpo que nós vamos receber no final dos tempos. Quando Deus acabar com este mundo e fizer a nova criação, nós vamos ressuscitar e vamos receber um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Então, esse corpo glorioso, ele não está feito mais para este mundo. Ele está feito para o novo mundo que virá. Ele é uma antecipação da nova criação. Então, nesses 40 dias, Jesus aparecia para os discípulos para ir renovando a sua fé, para que eles percebessem que tudo que Jesus tinha feito e dito se cumpriu e que era verdade, que ele não os tinha abandonado. Mas agora chegou o momento de parar com essas aparições e Jesus sobe aos céus. É o que nós estamos lendo no Evangelho segundo Lucas, aqui no capítulo 24. Então, vamos deixar que vocês leiam esse texto e em seguida nós vamos comentar as perguntas que vão aparecer aí na tela. Muito bem, esse evangelho que nós acabamos de ler é o final do evangelho de São Lucas. Nós estamos no ano C, então se pega o evangelho de Lucas. Também é ele que vai falar sobre esse momento da vida de Jesus. No capítulo 24, dos versículos 46 aos 53, Lucas está fechando a vida de Jesus na terra. Todos os evangelistas fazem isso, né? Mas Lucas é que dá essa importância de que Jesus subiu aos céus. Então nós vemos aqui que Jesus está reunido com seus discípulos e que ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Olha, todos nós gostaríamos aí dessa graça especial de Jesus para poder entender as Sagradas Escrituras, não ter que ter um padre aqui interpretando para nós o que está escrito. E quantas vezes é o padre que precisa mais do que vocês, né, dessa luz do Espírito Santo para poder entender o que Deus quer dizer através da sua palavra. Pois é, ele abriu a mente dos discípulos para que entendessem as Escrituras, né? E depois lhes disse: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Então a primeira pergunta é essa: por que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia?
Isso estava nos planos da Santíssima Trindade desde o pecado original. O pecado original foi quando Adão e Eva fizeram aquela besteira absurda de quererem ser como Deus e usurpar de Deus o seu poder, a sua glória, a sua liberdade, querendo ser como deuses, né? Então, diz o livro do Gênesis que eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal, um ato de rebeldia no qual eles queriam tomar o lugar de Deus. E isso transtornou a nossa natureza humana. Foi um terremoto, foi uma doença incurável, como um câncer no espírito, que também tem influxo sobre o nosso corpo, que todos os seres humanos herdamos. E nós experimentamos isso em nós todos os dias. E a Santíssima Trindade disse: nós não podemos deixar o ser humano assim, nós precisamos salvá-lo desse pecado. E então, eles, de acordo, se resolveram encarnar-se. É só o Filho que se encarna, mas em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade está toda a Santíssima Trindade. Isso é um mistério. Então, essa obra da redenção é obra de toda a Santíssima Trindade. Não é só o Pai que, como um déspota, manda o seu Filho para morrer. Não, o Pai morre com o Filho e o Espírito Santo também. Esse sofrimento é compartilhado. Então, Jesus, ele tinha que morrer porque ele tinha que sepultar os nossos pecados, sepultar a nossa corrupção, para vencer a morte, ressuscitando pelo seu próprio poder. Então, ele, assumindo a nossa natureza humana, ele leva essa corrupção para o sepulcro, para destruí-lo desde dentro, ressuscitando, vencendo a morte, que é consequência do pecado. Era por isso que Jesus tinha que sofrer. Mas ele não podia só sofrer e morrer, porque senão ele seria como todos os outros seres humanos que passaram pela terra. Ele seria refém da morte. A morte seria mais poderosa do que ele. Mas ele não. Ele, com a nossa própria natureza, venceu a natureza do mal, do pecado. Ele venceu o demônio com as suas próprias armas e ressuscitou. Era por isso que Jesus devia morrer, sofrer, morrer e ressuscitar. Tem outros motivos, não dá para a gente se aprofundar em tudo também. Ele quer ser exemplo para nós, como vencer o mal e a morte em nós. E ele também ressuscitou para nos dar um presente ainda maior. Aquilo que Adão e Eva queriam usurpar de Deus, ser como deuses, Jesus nos deu com a sua ressurreição a capacidade da divinização através do batismo e do exercício das virtudes teologais. Mas esse é um tema para uma outra reflexão. Vamos à segunda pergunta que nós fizemos. O que significa a ascensão do Senhor Jesus aos céus? Significa que ele voou? Significa que ele finalmente voltou para junto do Pai? Não. Jesus, ele já estava junto do Pai desde o momento da ressurreição. Porque, como nós dissemos, ele apareceu aos discípulos e desaparecia, né? Porque ele já estava junto do Pai. Então se ele já estava, por que ele tem que ascender aos céus? A ascensão marca o final da missão terrena de Jesus enquanto Deus encarnado. Final da sua missão enquanto Deus encarnado. Começou lá na encarnação, quando o Espírito Santo veio sobre Maria e Jesus foi concebido no seio de Maria. Ali começa a missão da segunda pessoa da Santíssima Trindade, de Jesus. E essa missão dura esses 33 anos, a vida pública de Jesus, pregação, paixão, morte, ressurreição, aparição aos discípulos, e agora ele termina essa missão. Ele sobe aos céus. Mas a ascensão também tem um segundo significado. Jesus quer mostrar com isso o triunfo do ser humano, o grande dom que ele tem para nós. A nossa natureza humana foi chamada para estar junto com Deus. É verdade. Não é só uma forma de consolo. Pois um dia vocês vão estar comigo. Não, Jesus, né, com a natureza humana, já estou nos céus junto do Pai. Vocês vão estar assim comigo
na eternidade. A ascensão representa um momento de grandíssima esperança para nós. É verdade, nós fomos feitos para a eternidade e não incompletos só em alma, em corpo e alma, como Jesus está ressuscitado e subiu aos céus e está à direita do Pai, como nós rezamos no credo. E finalmente, a última pergunta. Essa pergunta parece tremenda, né? Jesus sobe aos céus e abandona a sua igreja recém-fundada? Ou ele acabou de fundar agora que os discípulos estão desfrutando da glória do Senhor ressuscitado, ele vai embora? O que será que ele planejou para que os discípulos perseverem nessa missão? Jesus, ele tinha que subir aos céus. Ele não podia ficar. Porque se ele ficasse, ele só estaria em um lugar geográfico. Ele estaria limitado ao lugar onde estivesse seu corpo, que foi o que aconteceu durante a sua vida pública, né? Jesus, quando estava na Galileia, estava em Cafarnaum, estava em Nazaré, estava em Betsaida. Se ele ia para a Judéia, ele estava na Judéia, estava em Jerusalém, estava em Belém, estava em Betfagé. Então, ele estava num lugar geográfico. Ele não podia estar em todas as partes. Mas a igreja que ele fundou é para chegar a todos os homens, a todos os seres humanos. Então, o plano da Santíssima Trindade inclui outra fase. Inclui a fase que ele mesmo diz aqui no Evangelho, que nós acabamos de ler. O Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, em que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações. Ou seja, a igreja foi fundada por Cristo para chegar a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Vocês, os meus discípulos, os apóstolos escolhidos, que depois vão dar testemunho disso para outros apóstolos, e isso chega até nós, até hoje. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Aqui está. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permaneçam na cidade até serem revestidos da força do alto. E depois levou-os até Betânia, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado aos céus. O que é isso que o Pai prometeu? É o Espírito Santo, meus queridos. É a Santíssima Trindade já em pleno. A criação veio do Pai, a redenção do Filho, a santificação vem pelo Espírito Santo. Repito, as três pessoas da Santíssima Trindade sempre estão presentes na obra de cada uma delas. Então, quando vier o Espírito Santo, aí já vai um spoiler, é a festa de Pentecostes, no próximo domingo. Quando vier o Espírito Santo, ele vai revestir os discípulos com aquela força que vem do alto, que lhes vai ajudar não só a compreender as Escrituras, mas a se santificar, a desenvolver essa graça divina que foi semeada no seu coração, para que ela, de semente que foi plantada, se transforme numa árvore que dê muitos frutos, e eles perseverem na missão de levar isso a outras pessoas. Esse mesmo Espírito é o que está presente no meio de nós hoje em dia e que faz com que a igreja continue crescendo e se desenvolvendo, apesar dos erros dos seus pastores, apesar do meu erro, apesar do erro de outros sacerdotes, de outros bispos, de outros papas. Deus é maior que a nossa natureza humana. Ele nos reveste com essa força do alto, com essa inteligência sobrenatural, com essa visão de fé. Ele atua na sua igreja. Que esse evangelho renove em nós a nossa fé, mas sobretudo a nossa esperança de que Deus está realizando a sua obra, quer nós vejamos, quer nós não vejamos. Que nós tenhamos uma belíssima e santa festa da Ascensão do Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Fenomenal!